Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Augusto Mota e a nossa videoaula de hoje será sobre o sistema linfático, ok? Então, quietos! E vamos lá! Olá pessoal, como eu falei antes, a nossa videoaula de hoje será sobre o sistema linfático e aí nós iremos abordar questões como morfologia, fisiologia, reprodução, glóbulos brancos. Iremos falar um pouco sobre a questão também da peste bubônica, ok? Então vamos lá começar. Primeiramente a questão da morfologia, ok? No caso da morfologia, vejam bem, o sistema linfático ele é formado por vasos paralelos aos vasos sanguíneos, certo? O sistema linfático é nada mais nada menos que um sistema de vasos paralelos ao sistema circulatório, claro que com alguns órgãos anexos, ok? Aí olha só, neles vocês têm esses órgãos aqui, os linfonodos, certo? Que eles servem para armazenamento dos leucócitos, dos glóbulos brancos, além também de um local de sua multiplicação. Temos também aqui as amígdalas, ou no caso as tonsilas, tá certo? Claro que essas aqui estão inflamadas, né? As amígdalas também fazem parte do sistema linfático. Há a questão aqui também do timo, né? Que ele fica logo abaixo aqui do osso externo. O baço, ok? Também faz parte do sistema linfático, que no caso é às vezes muito comum o rompimento do baço em acidente de trânsito, né? Então nada de correr e usem um cinto, pelo amor de Deus. E aqui nós temos todo o sistema linfático. Você tem aqui os vasos linfáticos, os linfonodos, que tem sua maior concentração no pescoço, axilas e virilhas. Temos aqui o apêndice, baço, o timo e as amígdalas. Então, como vocês podem ver, o sistema linfático ele é paralelo ao sistema circulatório, ok? Em relação ao sistema linfático, existem algumas doenças que afetam diretamente esse sistema, como no caso a filariose, também conhecida como elefantíase. Por quê? Essa doença ela é caracterizada por um verme, no caso aqui as filárias, né, que elas se instalam e entopem o sistema linfático. Com isso, o sistema linfático ele não consegue mais filtrar a linfa e devolver a linfa para os capilares sanguíneos, e aí começa a haver um acúmulo de linfa nos tecidos, né? E aí o local começa a inchar, depois vai ficando enrijecido, dolorido, caracterizando a doença chamada de filariose ou elefantíase, porque no caso da perna a pessoa fica parecendo que está com, no caso aqui, uma pata de elefante, ok? Fica parecendo que está com uma pata de elefante. E aí, além disso, nós temos aqui também, como eu falei para vocês, além dessa que ataca a perna, temos a questão também da filariose testicular, né, que causa um inchaço nos testículos. E como eu falei, a filariose em si, ela é nada mais nada menos que um acúmulo de linfa, né, nos tecidos. Só que isso aqui vai calcificar, né, enrijece, causa dor, e depois isso aqui só com medicação e muita cirurgia plástica, né, para que a perna volte ao normal. No caso, geralmente, porque geralmente a elefantíase ela ocorre na perna? Porque é geralmente onde o mosquito pica, né? Porque essa doença ela é transmitida pelo mosquito comum, mosquito culex, né? Daí o perigo. Esse aqui é um exemplo de filariose testicular. Esse aqui é um cidadão americano, ele já morreu, né? Para vocês terem ideia do drama, ele para poder se deslocar de um lugar para o outro nos ônibus, ele andava com caixote para poder apoiar o testículo. Temos também como exemplo a questão da filariose ou elefantíase facial, para vocês verem que o único local não é apenas a questão das pernas, mas a questão das pernas é, no caso, o sintoma mais característico, ok?
Depois da questão da morfologia, vamos ver agora a questão da fisiologia, pessoal. No caso da fisiologia, o termo sistema linfático vem da palavra linfa, que vem do latim, que quer dizer água clara, né? Referente ao líquido intersticial que é filtrado. O sistema linfático, o que é que ele faz? Aqui eu tenho um exemplo do capilar sanguíneo, capilar linfático, as células e o espaço intersticial, quer dizer, entre as células. O que o sistema linfático faz é filtrar a linfa, né? Porque quando sai dos capilares sanguíneos a água com o oxigênio e os nutrientes para nutrir as células, o que sobra vem para os capilares linfáticos para ser filtrado, certo? Depois disso retornam para os capilares sanguíneos, mantendo um fluxo constante de nutrientes, ok? E o processo de filtração que eu falo é se tiver algum antígeno, como vírus ou bactéria, eles são fagocitados pelos leucócitos. É isso que é o processo de filtração. No sistema linfático nós temos os linfonodos, que são como se fossem, no caso aqui, quartéis generais, né? Onde os leucócitos ficam guardados para uma primeira linha de defesa do nosso organismo. Os leucócitos ou glóbulos brancos são células de defesa, né? A função deles é matar antígenos, no caso vírus ou bactérias. Por esse processo aqui que vocês estão vendo, o vírus ele foi englobado, que é o processo chamado de fagocitose, ok? Os leucócitos matam os vírus e as bactérias pelo processo chamado de fagocitose, pessoal. Aí, como eu falei, a concentração de linfonodos se dá no pescoço, né? Também axilas e nas virilhas. Quando você vai ao médico, né, e ele faz esse exame aqui, apalpa o seu pescoço, ele está querendo ver se os seus linfonodos do pescoço estão inchados, ok? Porque caso eles estejam inchados, né, o médico já deduz que você está com alguma infecção, ok? Então, para isso, se ele deduzir isso, consequentemente ele irá passar um exame, né, para ver que infecção é essa, se é viral ou bacteriana. Mas esse é um exame preliminar, ok? Então agora você já sabe porque o médico faz isso, né? Depois da questão da fisiologia, vamos ver aqui o procedimento na questão de uma infecção, certo? Pega aqui, vejam bem. Primeiro, olha só, como é que é o processo de defesa. Imagine que você tenha tido um corte, certo? Nesse corte aqui, rompeu a pele, houve a penetração de algum antígeno, ou um vírus ou uma bactéria, certo? Conseguiu penetrar, vencer a barreira de proteção que é a pele e entrou no seu sistema de defesa, certo? Os linfonodos nesse local onde ocorreu a penetração, que eles têm leucócitos armazenados e vão liberar esses leucócitos para que sejam a primeira defesa do seu corpo contra esses antígenos, né? Lá, os leucócitos irão realizar o processo de fagocitose, que é o englobamento do antígeno, né? Seja um vírus ou uma bactéria, e aí eles irão matar esse vírus ou essa bactéria. Lembrando que isso não ocorre com um antígeno de uma vez, ele faz isso com vários antígenos. Então entendam, o pus que nós temos no caso das infecções, né, ele é decorrente o que? Da morte dos antígenos, sejam vírus ou bactérias, mais os glóbulos brancos, certo? É como se fosse o final da guerra, né? Então, se você não sabia o que era o catarro ou pus, ele é formado dos glóbulos brancos que morreram tentando defender o seu corpo. Se você não sabe, fica sabendo, tá ok? Aí aqui, ó, os leucócitos ou glóbulos brancos são eles quem irão fagocitar ou matar o vírus ou a bactéria. Lembrando que esse processo de englobamento é chamado de fagocitose. Não dorme não, tá certo? Não esqueça. E aí eles ficam concentrados aqui, ó, que é um local de concentração e multiplicação, que são os linfonodos, né? Que eu já falei para vocês onde eles ficam concentrados no nosso corpo.
certo? Aí, depois disso, temos a questão da produção e multiplicação dos leucócitos. Primeiro, eles são produzidos na nossa medula óssea, né, como várias outras células do sangue, né, também são produzidos na medula óssea, armazenados nos linfonodos. Os linfonodos, eles são como quartéis, né? Os vasos linfáticos são as estradas, os linfonodos são os quartéis onde os leucócitos eles ficam guardados, né? As amígdalas, elas são um local também de multiplicação dos leucócitos, por isso que em infecções geralmente as amígdalas incham. E no caso, algumas pessoas elas têm esse problema tão recorrente que tem que fazer cirurgia, né? Tem que retirar as amígdalas. O timo é um local de amadurecimento dos leucócitos. O que é o amadurecimento? Ele vai cair do pé, professor? Não. No caso aqui, é um local onde os leucócitos eles atingem a capacidade de fagocitose, certo? Então o timo ele tem essa função no processo de defesa. E o baço, ele também é um local de multiplicação dos leucócitos, ok? Nos processos infecciosos. Finalizando agora, vamos falar um pouco sobre a questão da peste bubônica, pessoal. A peste bubônica, no caso, ela também é chamada de praga de Justiniano, né? Por quê? Porque a primeira grande pandemia de peste bubônica ocorreu no século VI, justamente no governo de Justiniano, certo? Que matou uma média de 25 a 50 milhões de pessoas na Europa, né? Ela é chamada de peste bubônica porque vem do grego bubão, que quer dizer virilha, né? Porque uma das características dessa doença é que os gânglios linfáticos da virilha, certo? Ou então do pescoço, eles incham e criam uma enorme ferida, certo? Daí o nome bubônica, né? De bubão, que é virilha inchada, só que forma uma grande ferida exposta, no caso, né? Aí aqui, dentre os sintomas, você tem de 1 a 7 dias após a picada, você vai ter lesão cutânea local, né? E depois dor acentuada e constante. A peste bubônica, ela é transmitida pela picada de uma pulga. Isso aqui, ó, a Xenopsila Kelps, né? Geralmente causa a morte da pessoa em 10 dias, certo? E segundo a questão, os dados, né, da OMS, Organização Mundial de Saúde, quase que não saía, tem uma média de 120 mortes por ano no mundo decorrente da peste bubônica. Aí olha só. Primeiro, durante a evolução, a infecção nos gânglios, né, principalmente das axilas, virilhas e na região cervical, ok? Nos estágios mais avançados, os famosos bubões ou inchaços, eles evoluem para feridas expostas e purulentas, certo? Tem essa questão da evolução no caso da doença. Aí olha só, a infecção ela pode atingir outros órgãos, certo? Daí ela também é chamada de peste pulmonar, quando ela atinge os pulmões, certo? Os pulmões são contaminados e geralmente é fatal. A causa, no caso, quando atinge os pulmões, geralmente é por essa bactéria aqui, a Yersinia pestis, certo? E essa bactéria ela também afeta roedores e pulgas, né? Aí é aquela coisa, a bactéria afeta a pulga afeta o rato, e o rato lança pulgas no ambiente que picam a pessoa e transmitem a doença, ok? E aqui, ó, ela passa a doença para o roedor, né? E pela picada da pulga, a doença passa para o ser humano. Tem esse detalhe aqui. Então por isso que a peste bubônica naquela época ela estava muito associada aos ratos. Praticamente ela começou a se espalhar pela Europa
pelos porões dos navios que traziam ratos contaminados de uma cidade para outra. Daí a questão da higiene, certo? A bactéria, como eu falei, ela se infiltra e contamina os linfonodos da pessoa, né? E aí vai causando inchaço, bubão, depois abre a ferida. No caso do tratamento, se dá por antibióticos, certo? Como streptomicina, gentamicina, doxiciclina. Agora, claro e obviamente, né, pessoal? Tudo prescrito pelo médico, ok? Tudo prescrito pelo médico, pelo amor de Deus, né? Tudo prescrito pelo médico. Então era isso, pessoal. No caso aqui, pessoal, acabou, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, já sabe, né? Paciência. Mas se você gostou, pelo amor de Deus, deixa aí o like, se inscreve no nosso canal, nos sigam no Instagram, que isso ajuda o nosso trabalho pra caramba, ok? Então, até a nossa próxima videoaula. Forte abraço, fiquem com Deus e fui!